Vamos meditar neste texto e ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses, como lhe prouve, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo por sua vida, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras ou sobre brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir, ou melhor dizendo, a deitar-se. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe, ele disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Versículo 11. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz tranquila e suave. E a igreja diz: Amém. Só até aqui. Um pouco extenso a leitura, mas é de suma importância para que a gente compreenda a palavra do Senhor e a sua mensagem para esta noite. Irmãos, acabamos de ler um texto bíblico, um texto da palavra do Senhor. Fiquei muito feliz também em ver ali o Robson também. Deus abençoe, Robson, sua esposa também, Deus abençoe vocês. Acabamos de ler um texto bíblico, um texto da palavra do Senhor, que para mim é um dos textos divisor de águas na vida do profeta Elias. Para mim é um dos textos que demonstra a humanidade dos homens que serviram ao Senhor. Se nós lermos, ou aqueles que conhecem bem a palavra, sabem muito bem que a gente vai lendo alguns personagens, algumas pessoas, e essas pessoas parecem ser super-humanos. Um tem uma super força, o outro uma super sabedoria, uma inteligência enorme, o outro é teletransportado de um lugar para outro em questões de segundos. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai ficando impressionado quão esses homens eram próximos de Deus ao ponto de fazerem coisas maravilhosas. Mas o lindo da Bíblia é que aqui nós encontramos exatamente também o lado humano desses homens. E o lado humano de Elias foi justamente descrito aqui no capítulo 19 de 1 Reis. Pois aqui você encontra um Elias diferente das histórias que nós estamos acostumados a ouvir e ver. E para contextualizar o que eu estou falando, ele recebe uma notícia, na verdade uma ameaça, pois Acabe, quando descobriu e ficou sabendo o que Elias havia feito no monte, quando havia matado 850 profetas, ela ficou irada e mandou um mensageiro ir a Elias e fazer uma promessa: neste mesmo dia, ou amanhã, nesta mesma hora, neste mesmo momento, eu vou colocar a sua vida
igual você colocou a vida dos meus profetas. Eu vou matar você, eu vou te destruir. Elias ouviu aquilo, e o que me faz ver este lado humano é justamente a reação. A Bíblia diz que ele teve medo, temendo por sua vida. Entenda bem, o medo, ele é uma reação normal do corpo, é um sistema de defesa. Todo mundo tem medo. Até os homens mais corajosos que você vê, eles têm medo. O que eles não têm, o que eles não fazem é ceder ao medo, mas eles têm medo também. E Elias teve medo. Algumas pessoas, quando têm medo, elas tomam algumas atitudes. Algumas ficam paralisadas. Não sei se você já viu uma pessoa em estado de medo, estado de choque muito grande, estado de medo muito grande. A pessoa paralisa, ela fica estática. Você fala com ela, ela não te responde. Você tenta dialogar com ela para tentar explicar alguma coisa, ela não, parece que a pessoa não está ali. A pessoa está com um estado de choque e de medo muito grande, ela fica paralisada. Outras pessoas reagem chorando, choram muito, entram em uma agonia muito grande e o medo acaba fazendo ela chorar muito. Já outras pessoas reagem correndo. Uma certa feita, eu vi uma moça tomando um susto, e a moça tomou um susto e de repente ela saiu correndo. Ela nem sabia que era uma brincadeira do povo ali, mas ela simplesmente saiu correndo no susto. Isto é uma reação de defesa do corpo, que quer sobreviver, e que está diante a uma ameaça, e o corpo identifica essa ameaça, sente ela, e assim responde. Elias fez exatamente isso. Quando Elias ouviu aquela ameaça, quando ele ouviu, dizendo, vou matar a sua vida, Elias tem uma reação de primeiro levantar-se. Que interessante, né? Aquela ameaça, aquela afronta, não foi para derrubar Elias, mas fez com que Elias levantasse. Então Elias levantou e foi embora. Elias estava exatamente numa cidade chamada de Jezreel, que em hebraico, transliterado para o português, significa aonde Deus semeia. Elias estava exatamente aonde Deus semeava. Ele então decidiu levantar da onde Deus semeava e correr, fugir. E posso te dar uma dica aqui, um conselho: nunca saia do lugar aonde Deus está semeando. Permaneça. E Elias correu, se desesperou. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos. Sinceramente, fiquei pensando muito. Porque eu não estou falando de alguém com histórico de fragilidade. Eu não estou falando de alguém com um histórico de medo. Estou falando de alguém que enfrenta 50 homens de cima do monte e faz chover fogo do céu. Eu estou falando de alguém que ia de frente a Acabe falar o que o Senhor tinha para falar. Estou falando de alguém extremamente corajoso e que escuta uma ameaça, parece ser brincadeira, escuta uma ameaça de uma mulher dizendo, eu vou tirar a sua vida. Ele então fica extremamente com medo, e a Bíblia diz que no exato momento ele levanta e vai embora. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com Elias? Por que nesse exato momento, esta ameaça, e nesse exato momento, Elias teme? Elias fica com medo e toma uma atitude de fugir do local onde ele estava, aonde Deus semeava, aonde ele estava, aonde Deus havia feito um grande milagre, havia respondido com fogo no monte. O que fez Elias temer? O que aconteceu para Elias ficar com medo? Então eu fui orar ao Senhor, e também fui utilizar de algumas ferramentas teológicas para entender esse momento de Elias. No capítulo 17, nós temos Elias profetizando, versículo 1 e 2, e dizendo, não choverá. E depois que ele profetiza, vem a voz do Senhor e diz, Elias, foge, corre, desce o monte, vira para o oriente, desce e se esconde à beira de um rio. Eu vou mandar corvos lá te alimentar, fica lá. Elias escuta a voz do Senhor, permanece, desce, e fica sendo sustentado pelos corvos à beira do rio. Depois o rio seca, e aí Elias ouve novamente a voz do Senhor, Elias, sai daí, o rio secou.
vai a Serepta, lá tem uma mulher que vai te ajudar. Ele então sai da beira do rio, vai a Serepta, encontra a mulher, é sustentado por esta mulher. Então você identifica que em praticamente todos os momentos em que Elias, ele profetizou, falou, transmitiu a voz do Senhor, Deus lhe deu uma direção logo em seguida. Deus falou: Elias, desce, se esconde, vou te sustentar, vou fazer. Mas no capítulo 19, Elias não tem a voz de Deus falando com ele. Por quê? Porque ele teve medo. Se levantou e fugiu. Elias não deu espaço para ouvir Deus falar. Elias não deu espaço para ouvir a voz do Senhor. Aquela mesma voz que falou com ele no capítulo 17. Aquela mesma voz que falou com ele no versículo 7, no versículo 8 e em diante. Aquela mesma voz. Elias não deu espaço para ouvir a voz do Deus que cuidava da vida dele. E é por isso que o medo entrou. É por isso que ele fugiu. É por isso que entrou o desespero, o medo. Posso te dar um conselho aqui? Não prossiga a sua vida sem dar espaço para ouvir a voz de Deus. Esteja sempre pronto a ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque se você ouvir a voz de Deus, não tem espaço para o medo. Se você dar espaço para ouvir a voz de Deus, a angústia não vai entrar. Se você der espaço para ouvir a voz de Deus, o desespero não vai entrar, porque a voz do Senhor ocupa todos os espaços. Se você der lugar para ouvir Deus falar, você não vai desanimar, porque você vai ouvir Ele te dizer: levanta, caminha e anda. Se você der espaço para ouvir a voz de Deus, você não vai ter medo do inimigo que vai dizer: vou te destruir, vou acabar com a sua vida. Pelo contrário, você vai ouvir Deus falar com você dizendo: aguenta firme, porque o inimigo não pode fazer nada se eu estiver falando. A minha voz é mais poderosa do que a voz do inimigo. Permaneça. Então dê espaço para ouvir a voz de Deus. Porque em Jeremias capítulo 23, 29 diz: a voz do Senhor, ela é como fogo. Glória a Deus. Que a voz do Senhor, ela é como fogo, e como martelo que despedaça qualquer rocha. Esta é a voz do Senhor. E foi Jesus, e foi conversando com Pedro que Pedro falou: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu só tenho vida se a tua voz estiver em mim. Eu só tenho vida se eu te ouvir. Se eu estiver te ouvindo, eu tenho vida. Se a sua voz estiver em mim, e eu estiver no Senhor, o que Jesus Cristo disse? Pede o que vocês quiserem, que será feito. Então a voz do Senhor precisa estar em nós, para que a gente suporte quando o inimigo vier contra nós. Porque o que nos interessa de fato é o que ele tem para falar. Vou repetir isso aqui. Porque o que interessa de fato é o que Deus tem para falar. Senaqueribe cercou Israel. Rabsaque ficava gritando, o mensageiro de Senaqueribe ficava gritando de fora dos muros: já tomamos Judá, já derrubamos todas as cidades fortes. Se prepara, Israel, porque eu vou fazer vocês beberem urina, vou fazer vocês comerem esterco. E Ezequias ouvindo aquilo, e Senaqueribe mais, dizendo: vou fazer isso, vou destruir, vou roubar suas mulheres, vou fazer os seus filhos de escravos. Israel, a gente já tomou tudo aqui, falta só vocês, a gente vai entrar. Aí Ezequias parou, ouviu todas aquelas ameaças, aquelas afrontas, e falou: peraí, deixa eu ouvir o que Deus tem para falar. Vou para o monte, vou para dentro do templo.
entrou no templo, e aí Deus abriu a sua boca para dizer: Ezequias, fica tranquilo, eu me senti ofendido. A ofensa não foi contra vocês, a afronta não foi contra vocês, eu me senti ofendido. Então, Ezequias, acalma o seu coração, porque eu estou dando a minha palavra. Deixa cair a noite. Eu vou mandar um anjo só. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vou mandar um anjo só. Ezequias acalmou o coração e ficou em paz. E à noite, um anjo matou todos os soldados de Senaqueribe que estavam prontos para avançar com a guerra. O que importa não é a ameaça do inimigo. O que importa é o que Deus tem para falar. O que importa não é o inimigo estar gritando: eu vou acabar com a sua família, eu vou te destruir. Deus não vai te ouvir mais. Você caiu, você fez isso, Deus vai se afastar de você. O que importa não é o que o inimigo está gritando do lado de fora. O que importa é a voz que está dentro de você dizendo: eu sou teu pai, eu te guardo, eu te livro, eu te levanto, eu te ponho de pé. Se o inimigo abrir a cova, o que importa é Deus falar: estou fechando a cova, porque o inimigo não tem um poder maior do que o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Alguém crê nessa palavra, glorifique ao nome do Senhor Jesus. Ele não deu espaço para ouvir a voz de Deus, ele não deu espaço para ouvir Deus falar, por isso temeu, fugiu e caminhou durante um dia. A Bíblia diz que ele durante um dia caminhou, cansou, deitou-se e dormiu. Que lindo isso, né? Antes disso ele fez uma oração dizendo: Deus, eu quero a morte, já basta, eu quero a morte. Deitou e dormiu. E eu fiquei impressionado com isso. É comprovado. Elias, ou melhor dizendo, quando a pessoa está em um processo de problema, como Elias estava vivendo nesse momento, dormir é a tarefa mais difícil que existe. Tenta dormir com um monte de conta para pagar. Tenta dormir tendo que resolver um problema na empresa no outro dia. Tenta dormir tendo que resolver problemas. Tenta dormir tendo que fazer um monte de coisa, cheio de problema, cheio de preocupação. É a tarefa mais difícil que se tem, porque a mente não desliga. Você fica desesperado pensando. Mas Elias deitou e dormiu. Elias chegou naquele deserto, deitou e dormiu. Alguém poderia ver Elias deitado dormindo e dizer: olha, vamos falar para Jezabel, Elias está aqui, ó. Ou alguém poderia acorrentar ele ali, prender e dizer: vamos entregar ele para Jezabel. Ou algum soldado do rei poderia estar passando ali na hora e dizer: achamos Elias, Elias está procurado, Elias não está livre, Elias não está de boa, não está em um dia ensolarado tomando água de coco debaixo de um zimbro. Elias está procurado pelo rei para ter a vida tomada. Mas ele deita e dorme. E eu fiquei pensando: o que leva este homem a deitar e dormir? Cheio de problema, caçado, procurado, com a sua cabeça sendo posta para ser morto. Elias deitou e dormiu por causa de uma frase que ele falou antes de deitar e dormir. Ele disse: Senhor, entrego a minha vida para o Senhor. Aqui eu entendi. Por isso que Elias deitou e dormiu. Ele entregou a vida dele na mão de Deus. Porque Elias sabia: estando na mão de Deus, eu estou protegido. Se a minha vida estiver na mão de Deus, eu estou guardado. Se a minha vida estiver na mão de Deus, se eu entreguei a minha vida na mão do Senhor,
o inimigo não vai me tocar. O inimigo não vai me destruir, porque eu estou na mão de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 18: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o protege, e o maligno não toca. Eu vou repetir isso aqui. Sabendo daquele que é nascido de Deus, ou seja, que está com Deus, que entregou a sua vida na mão de Deus, Deus o protege, e o maligno não o toca. Oh, aleluia. Se você entregou a sua casa na mão do Senhor, deite e durma, o maligno não vai tocar, porque está na mão de Deus. A maior preocupação daquele vaso era porque ele se quebrou. Jeremias capítulo 18. A maior preocupação era porque ele quebrou. Meu Deus, o vaso quebrou. E o que significa, e o que simbolizava o vaso ali? Israel. Israel se quebrou. Imagina a preocupação do vaso que o oleiro estava trabalhando no vaso. O oleiro não pegou o vaso pronto, o oleiro trabalhou sobre o vaso. Ele pegou o vaso e começou a trabalhar nele, formar o vaso. Pegou o vaso todo desmontado, pegou o vaso todo desconcertado, pegou o vaso sem nada, sem forma e vazio. E começou a montar o vaso. Vou moldar ele aqui, ó. Começou a moldar, até que formou o vaso. Aí ele vem e se quebra. A alegria aqui não é porque ele se quebrou, mas é aonde ele se quebrou. A alegria que nos dá de ler esse texto não é porque ele se quebrou, porque ver um vaso quebrado não dá alegria para ninguém. Mas saber aonde o vaso se quebrou é que nos alegra, porque quebrou na mão dele. Alabara, Xandorova, séria. Quebrou, mas quebrou na mão dele. E ele vai refazer o vaso, porque está na mão dele. Elias entregou a vida na mão de Deus, por isso deitou e dormiu. Porque ele sabia, enquanto eu estiver com a minha vida na mão do Senhor, a minha vida estiver com Deus, ninguém vai tocar na minha vida. E eu quero profetizar aqui para a tua vida. Crê em profecia? Melhor, levanta a mão assim comigo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhadinha nela assim, ó. Chacoalha ela um pouquinho aí, ó. Chacoalha. Pelo menos para dar um sorriso, só um sorriso, irmão. Sorrir é bom, sorrir é bonito, é bom. Traz uma alegria para dentro do coração de qualquer pessoa. Então dá um sorrisinho, dá uma chacoalhada até ele sorrir aí. E diz para ela: Jesus te trouxe aqui para te dizer. Não, diz profetizando para ela, diga: Jesus te trouxe aqui para te dizer que se você colocou a sua vida na mão de Deus, o inimigo não vai tocar, não vai destruir, não vai desfazer, não vai entrar. Oh glória, eu estou profetizando aqui. O inimigo não vai entrar no meio da sua casa, irmão, o inimigo não vai entrar no meio da sua família. O maligno não vai tocar na sua casa. Se você entregou ela na mão do Senhor, deite e durma, porque o maligno não vai ter poder de entrar, o maligno não vai ter poder de acessar. Eu às vezes fico pensando, e algumas pessoas, às vezes até entro em algumas conversas com algumas pessoas: se Deus tem uma obra na minha vida, por que o inimigo entrou? Porque você tirou da mão de Deus. Porque enquanto estiver na mão dele, se ele não quiser, o inimigo não toca. O diabo, para tocar na vida de Jó, ele precisou pedir permissão. Deus, posso? Senhor, me libera. Por quê? Porque Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Entendo, estava na mão do oleiro, estava na mão dele. O maior desejo do diabo, irmãos, jovens, o maior desejo do inimigo não é te fazer beber, usar droga, não é te desviar da presença do Senhor. A maior vontade do diabo não é te fazer adoecer, colocar uma doença em você.
O sonho dele não é esse. Ainda que aconteçam essas coisas, com algumas pessoas acabam se perdendo no caminho, mas essa não é a vontade do diabo, do inimigo da nossa alma. A vontade dele é nos matar. Ele não quer que você viva, ele quer a sua destruição. E sabe por que ele não consegue acabar com você? Sabe por que ainda que você esteja em caminhos tortuosos, ele não consegue dar cabo da sua vida? Porque a sua vida foi entregue talvez por uma mulher de coque, colocada na mão dele, chamada mãe, chamada pai. Talvez tenha alguém que esteja orando por você e dizendo: Senhor, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. E é por isso que você andou naquele dia, sofreu um acidente, mas não perdeu a sua vida, porque o Senhor Deus está te guardando. Você está na mão dele, e é por isso que o inimigo não te toca, não te destrói. Oh, alabará, xandorova, sé. Eu quero profetizar aqui nessa noite sobre a tua vida. Oh, glória. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Você vai colocar a sua vida na mão dele. Você vai pôr a sua vida na mão do Senhor. Escuta, e deita e durma. Deite e durma, porque a sua vida está na mão dele. Elias deitou, dormiu, e um anjo o visitou. Um anjo o visitou, despertou ele: Elias, come e bebe. Aí do lado dele, ó que benção, pão e água. E outra, não foi qualquer pão não, foi pão cozido na brasa, pãozinho na chapa. Foi um pãozinho na chapa e um pingadinho de água. Come, Elias, come. Elias se alimentou, estava cansado, caminhou um dia, estava cansado, comeu. E a Bíblia diz que ele voltou a deitar-se. Olha que estranho. Ao invés de ele comer, se levantar, e caminhar, ele continuou deitado. Ele voltou a deitar. Por quê? Não tinha direção. Elias estava sem direção, sem saber para onde ir. Estava aguardando ouvir a voz de Deus, que sempre falou com ele. Estava esperando. Comeu e voltou a deitar-se. Não deu um passo se o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair daqui se Deus não falar comigo. E aí, voltou a deitar-se. Aí vem a resposta. Elias voltou a deitar-se porque estava aguardando ouvir um direcionamento. Para onde vou? O que faço? Aí o anjo retornou. Elias, come e bebe, porque a sua caminhada será longa. Se você estava esperando um direcionamento, estou te dando, não acabou. Eu vou repetir isso aqui. Se você estava esperando uma direção, estou te dando agora, não é o fim. Se você estava esperando ouvir a voz de Deus, esta é a direção para a tua vida, Elias. Levanta, porque a caminhada ainda é longa. Senhor, mas eu falei que não queria mais. Elias fez o quê? Já basta. Senhor, eu estou falando, acabou, para mim já deu. Eu não falo mais, eu não faço, para mim já deu. Aí vem um anjo e fala: espera aí, então vou te dar uma resposta. A caminhada ainda é longa. Tem muito ainda que caminhar, Elias. Você falou basta, mas a sua vida é de quem? É minha? Então para mim não acabou. Eu acho que o que algumas pessoas precisam entender é o que Cristo disse: quem põe a mão no arado não pode voltar atrás.
Se um dia a pessoa entregou a sua vida na mão de Deus, Deus pega para ele. Se você falou, Senhor, a minha vida é sua, Deus falou, então tá, então pego, é minha. E o que muitas pessoas não entendem é essa ideia, ou não levam com demasiada responsabilidade com o que falam para Deus. Acha que Deus é qualquer coisa. Irmãos, se para o inimigo, se para o diabo, para os demônios que as pessoas servem aí, ele não é levado à brincadeira, imagine o Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que têm mais medo do diabo do que do próprio Deus. Não, esse nome eu não posso falar porque dentro de casa, para não atrair coisa ruim. Mas palavrão lá dentro não cessa. Não, essa palavra eu não posso falar porque atrai coisa ruim. E aí acaba levando a vida de qualquer maneira e dizendo, Deus entende, Deus quer, Deus tá bom assim, vem, Deus eu te quero, depois Senhor não te quero mais, Deus eu te quero, depois Senhor não te quero mais, e Deus está dizendo, sua vida é minha, você me deu ela, e no dia que você falou, Senhor, me aceita, eu te aceitei, te trouxe para mim, não é o ponto final não é você que coloca, sou eu. Não é você que diz não prego, não canto, não falo, não é, sou eu que determino o dia e o momento que a sua história vai acabar. E a palavra para você é, caminha. Deus não vai deixar você parar. Se tem um Deus que é especialista em recuperar profeta, esse é o meu Senhor. Ele não perde ninguém. Essa história de chegar para pessoa, eu tô ainda está fora, mas espera aí, daqui a pouco o Senhor ele vai falar com você, vai te trazer de volta, porque Ele não te perde em momento nenhum. Você pode dizer, Senhor, eu não quero mais, mas Ele olha para você e diz, mas eu ainda te quero. Senhor, eu te neguei, mas eu ainda vou atrás de você. Senhor, mas eu pequei, eu te limpo. Senhor, mas eu preciso de perdão, eu te dou perdão. Senhor, mas eu não consigo, eu te capacito. Senhor, mas eu não sei, eu te ensino, mas eu não te deixo caído, nem desanimado. Hoje é noite de renovo para a tua vida. Hoje é noite de renovo. O Senhor quer te renovar aqui hoje. Ele quer pegar aquele profeta que já disse, já basta, Senhor. Ele quer pegar aquele profeta que já disse, Senhor, eu não aguento mais, para mim já deu, para mim já basta. Te renovar de dentro para fora e te dizer, caminha, 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 porque a caminhada ainda é longa. Aleluia. Alabara, Xandorova, Sicandaraia. E Elias ouviu a voz de Deus, levantou. É o que a Bíblia diz, não precisa nem explicar muito. A Bíblia diz o seguinte: e com a força daquela comida, com as suas forças, ele caminhou um dia, cansou, deitou, dormiu, levantou, deitou de novo. Com as suas forças, um dia, depois de ter se alimentado com o alimento que desceu do céu, 40 dias e 40 noites sem se cansar. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Com as forças de Elias, um dia só. Com as forças, alimentado por Deus, 40 dias, andando. Oh, sabe por que você está cansado? Não está se alimentando direito. Sabe por que você quer parar? Você não está se alimentando daquilo que vem do céu. Você não está se alimentando do pão que vem do céu. Você não está bebendo da água, não está comendo do pão, não está bebendo da água, por isso que você está se cansando. Mas a partir do momento que você comer do pão, beber da água, você vai caminhar 40 dias, não vai se cansar. Vai caminhar um mês, vai caminhar 2, vai caminhar 3, vai terminar o ano dizendo: eu e a minha família ainda servimos ao Senhor, porque nos alimentamos do pão, bebemos da água todos os dias. O problema da minha geração é essa. Pararam de comer do pão, pararam de beber da água. O problema da minha geração está à beira, é isso.
Eu lembro que nós fazíamos campanha disso aqui, ó, de lermos a palavra. De diversas vezes a minha mãe me pegava e falava, vamos ler a palavra. E a gente ficava lá lendo. Eu não queria ler não, irmãos, mas eu ficava lá, eu era obrigado a ler, até pegar gosto. Não estamos nos alimentando mais do pão. Hoje em dia as informações, o TikTok, nós passamos 5 horas no TikTok vendo vídeo, passamos mais 3 no Instagram. Eu tenho medo. Seria bom colocar no telão aqui, você tem uma função no Instagram, ou melhor, no telefone, que ele mede o tempo que você gasta em cada aplicativo. E aí, o senhor está dando quanto aí? Pega o TikTok, pede para medir o tempo que a pessoa passa no TikTok. Se brincar é quase metade do dia. Quase metade do dia, vendo vídeo. Aí quer chegar na igreja e dizer, o pregador senti nada. Aí quer chegar na igreja e dizer, a irmã cantou lá, sei lá, não senti nada, não tinha o The King, The Power, não tinha não estava. Irmãos, voltemos a comer do pão, voltemos a beber da água, porque só isso aqui que nos dá força. É só o pão que desce do céu, é só a água que vem do céu que nos sustenta, para que a gente caminhe. O TikTok não vai te alimentar, o Instagram não vai te alimentar, pelo contrário, vai te deixar ansioso, vai te deixar depressivo. Mas eu tenho uma solução para você que está ansioso, depressivo. A Bíblia diz, Jesus disse, vinde a mim vocês, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É o Senhor. Comermos do pão e beber da água é o que nos dá força, é o que nos sustenta. É desligar o Wi-Fi um pouquinho e dizer, hoje a gente vai só orar, hoje a gente vai adorar o Senhor aqui dentro da nossa casa mesmo, ou dentro da igreja. Porque se não for assim, você vai desanimar mesmo. Aí você vai ficar aquele negócio de, ô pastor, eu estou meio desanimado, ô pregador, eu estou meio desanimado, eu estou querendo desistir. Você ora por mim, você faz isso por mim, você faz aquilo por mim, porque eu não quero mais, eu estou desanimado, eu estou isso. Não está comendo do pão e nem bebendo da água. Depois não vem com esse negócio de pastor orar por mim, irmã ora por mim, irmão tira uma palavra. Não, você tem que começar a orar, você tem que começar a buscar, você tem que começar a buscar a intimidade com Deus, senão vamos continuar fracos, senão vamos continuar do mesmo jeito, mesmo culto, entrar, assistir, ir embora, entrar, assistir, ir embora, e nada mudar. Quer ver mudar? Pega aquele crente que se alimenta mesmo. Pega aquele crente que se alimenta do pão e bebe da água ali todos os dias. Todos os dias ele tira um tempinho ali para falar, deixa eu comer um pouquinho do pão, deixa eu me alimentar um pouco, deixa eu beber um pouquinho da água, deixa eu beber um pouquinho do pão. Pega ele no culto de domingo, você vai ver que ele vai estar cheio de Deus. Você vai ver que ele vai estar dando glória, você vai ver que ele vai estar dando aleluia. Se não estiver fazendo isso, ele vai estar pelo menos sentindo uma presença poderosa, porque todos aqueles que bebem do pão e comem da água têm intimidade com Deus. Todos aqueles que se aproximam do pão e bebem da água, eles têm intimidade com o Senhor, e o Senhor tem intimidade com ele. Quer intimidade? Jovem, quer intimidade? Adolescente, quer intimidade? Come do pão e bebe da água. Quer ser batizado? Come do pão e bebe da água. Quer ser cheio? Come do pão e bebe da água. Para quem não está entendendo, o que é pão, pregador? Palavra. E o que é água? Pode dizer, Espírito. Jesus Cristo diz que aquele que beber da água da vida, da água que Ele der, nascerá uma fonte. Oh, glória. Você precisa beber dessa água. Você precisa beber dessa água. Você precisa comer desse pão. E Elias estava lá. Elias comeu, bebeu e
correu, estou finalizando, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou dentro de uma caverna. Deus, como Deus é lindo, Deus chegou em Elias e lhe fez uma pergunta: Elias, o que fazes aqui? Existe uma jogada de português aí que para a gente entender melhor. Quando Deus ele falou, o que fazes aqui, Elias, seria diferente se ele utilizasse a palavra o que fazes aí. Um exemplo, eu cheguei na minha casa, eu moro no apartamento, subo algumas escadas, chego na minha porta, antes que eu bater na minha porta lá, porque eu ainda estou sem minha chave, antes que eu bater na minha porta para minha esposa abrir, eu escuto um grande barulho, chego lá, explodiu alguma coisa ali. Eu do lado de fora, a minha pergunta é, o que está acontecendo aí? Sara, o que aconteceu aí? Heloísa, o que aconteceu aí? Porque eu estou do lado de fora, eu não sei o que está acontecendo. No mesmo cenário eu entro, e eu faço a mesma pergunta, só que aí é diferente, não é aí, é o que acontece aqui. O que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu aqui? Eu glorifico mais a Deus, porque Deus não falou aí, Elias, está fazendo o que aí dentro? A pergunta de Deus foi, o que fazes aqui? Ou seja, Deus não estava fora da caverna, Deus estava dentro. Deus não estava lá do lado de fora dizendo, Elias, vem para fora, sai, o que você está fazendo aí? Deus entrou lá dentro junto com ele. Elias, está fazendo o que aqui dentro? Ô Senhor, está aqui dentro? E se eu estivesse no meio de uma balada? Eu ia perguntar para você a mesma coisa, Elias, o que está fazendo aqui? Que eu estou aqui dentro com você. E se eu me aprofundasse nas profundezas mais profundas do mar, Senhor? A minha pergunta ia ser, o que fazes aqui? De repente você ia olhar para o lado e eu ia estar lá, está fazendo o que aqui? Senhor, se eu subisse nas mais altas alturas, eu ia perguntar para você a mesma coisa, está fazendo o que aqui, Elias? Senhor, se eu me desaparecesse, me aprofundasse na terra, eu ia perguntar para você, está fazendo o que aqui, Elias? Eu não te deixo, Elias. Se você entrar na caverna, eu vou entrar junto com você. Se você estiver no fundo do poço, eu estou no fundo do poço com você. Se você está falando, você tentar ir embora, eu estou embora junto com você. Se você estiver andando para longe, eu vou estar andando junto com você. A minha pergunta sempre vai ser, o que fazes aqui? Porque eu vou estar junto de você. Eu acho lindo isso. Porque Deus poderia muito bem dizer, Elias, eu tentei 2 vezes. Eu mandei o anjo 2 vezes, Elias. Mandei o anjo 1 vez, depois eu mandei mais um. Você ainda se enfia dentro da caverna? Desisto de você, Elias. Quero mais saber de você não, vou achar outro. Quem disse? Isso é coisa de seres humanos, que te pega na pior fase da sua vida e diz, melhor se afastar, hein? Que te pega nas fases difíceis que você está e diz, olha, melhor não mandar mensagem não, né? Pega mal, vai que, né, a pessoa vai estar junto da gente aqui, ela não está muito bem, né? Não está muito bem de saúde, deixa ela no cantinho dela lá. Isso homens fazem, homem faz, Deus não. Deus ele vai dentro. Deus ele salva. Deus ele recupera. Deus ele pega aquela pessoa triste dentro da caverna e diz, e surpreende a pessoa dizendo, Senhor, Deus, eu estou aqui dentro, Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. Pois é, eu vim te tirar daqui de dentro, eu vim te tirar do buraco, eu vim te tirar dessa decepção, dessas crises, eu vim te recuperar, eu vim te trazer de volta. Eu vim te tirar de dentro da caverna, mas eu não vou te tirar de fora.
eu vou entrar junto com você para te arrancar de lá, porque eu estou contigo aonde você estiver, porque eu não vou te abandonar, não importa a situação que você esteja passando. Homem nos abandona, agora Deus não. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia o nosso Deus nunca se esquecerá. Quem crê nesta palavra, glorifique ao nome do Senhor. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foi 3. 3 vezes no mesmo momento. Jesus olhou para ele, como aquele olhar como de, eu te disse? Lembra lá quando eu falei? Te falei, né? Imagina a amargura de Pedro, irmãos. Imagina essa amargura. Imagina a amargura de Pedro. Oh Senhor, pequei, ó. Oh Deus, falhei. Bem que o Senhor me avisou que eu ia cair. Bem que o Senhor me avisou que não era para mim ir. Ah, Senhor, tem jeito mais não, vou voltar a pescar. Tem jeito mais não, vou voltar a pescar. Jesus não quer nada mais comigo não. Estou parafraseando aqui. Jesus não quer nada mais comigo. Quer não. Por quê? Eu neguei ele. Vou voltar a pescar. Aí está lá, Pedro pescando, jogando a rede, tentando, e um homem lá da praia olhando. Está lá Pedro tentando pegar o peixe lá e não conseguindo, e está lá um homem olhando da praia. Aí quando Pedro vai até ele, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Oh Senhor, te amo. Então apacenta os meus cordeiros, ou seja, faça a minha obra. Mas eu te neguei, faça, se você me ama, faça a minha obra. Se põe de pé, por gentileza. Se você me ama, faça. Posso cantar só um louvor? Pode? Um louvor, Sara. Se você me ama, faça a minha obra. Eu falo isso aqui e já finalizo. Deus, naquele dia, falou: Elias, sai da caverna e se põe perante a minha face. Ou seja, o mesmo Deus que estava lá dentro, ao mesmo tempo estava lá fora. É a mesma coisa que falou com Moisés, né? Senhor, Moisés, eu vou te cobrir e passar. Oh, Deus grande, né? Cobriu Moisés e passou. O mesmo Deus que estava dentro também estava fora. E disse: Elias, que faz aqui? Sai da caverna e se põe perante a minha face. E aí um forte vento começou a fender os montes. E Deus não estava no vento. Aí um forte fogo também, e Deus não estava no fogo. Um terremoto, e Deus não estava no terremoto. E nenhum desses sinais, Deus estava. Aí a Bíblia diz que em uma voz mansa e tranquila, ele ouviu Deus falar. Ele ouviu a voz de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já ouviu a voz de Deus? Deus nessa noite, Ele não mandará sinais. Escuta, Ele não mandará sinais. Deus nessa noite vai falar. Ele não vai mostrar nada. Ele só vai falar. Deus esta noite, Ele não vai mostrar. Você não vai ver vento, você não vai ver terremoto, você não vai ver fogo, mas você vai ouvir a voz dEle. Em Atos 2, não foi visto o vento não se vê. A Bíblia diz que foi ouvido um som, como de um vento veemente e impetuoso. Eles ouviram. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir eu bater. É isso? Não. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir o barulho da porta
Não. Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz. Aleluia. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar, ceiar com ele e ele ceia comigo. Quer ser batizado? Escuta a voz dele aí. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Escuta a voz dele aí. Talvez você não sinta, não veja vento, não veja fogo, mas ele vai falar no seu interior aí com a voz mansa e suave. E você vai sair daqui talvez transformado, cheio do Espírito Santo, porque a voz dele nos enche. Oh, aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Faça assim com as suas mãos. Pregador, eu não sou batizado. Calma, fica tranquilo, não precisa ter vergonha. Diga assim: pregador, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Levanta assim com as suas mãos. 2, 3, amém. Permaneça com a mão de pé, se não te fazer mal. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui que já falou em outras línguas? Pregador, já fui batizado, já fui cheio, hoje em dia eu não falo mais em outras línguas. Não sinto, não vai, não consigo. Tem alguém aqui nessa condição? Temos 1, 2, amém. Permaneça com a mão, por gentileza. Agora eu quero fazer uma pergunta para quem disse que não é batizado. Vocês que querem, pregador, eu quero. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Só quem quer. Pregador, eu não quero. Tudo bem, fique no seu lugar. Fique no seu lugar se você não quiser. O Espírito Santo não nos força. Permaneça no seu lugar. Mas eu quero, pregador, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pregador, agora eu quero falar para você que um dia já falou em outras línguas e não fala mais. Venha e quer voltar a falar. Vem aqui na frente. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Pregador, eu quero voltar a falar em outras línguas. Eu quero ser cheio novamente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero pegar esse jovem que veio. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Pregador, eu falo em outras línguas, eu sou cheio. Tem? Pega esse jovem aqui, abraça ele. Faz a obra que o Senhor te determinou. Pega o jovem aqui na frente. Você que é batizado com o Espírito Santo, abraça esse jovem aqui. Eu quero te convidar aí. Você que é cheio do Espírito Santo e fala em outras línguas, vem aqui nesse jovem aqui, por gentileza, e abraça ele. Agora você que também é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente e pega essa moça aqui. Vocês duas não falam em outras línguas? Você fala? Também não? Bem, 2 pessoas cheias do Espírito Santo aqui agora. 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Pode vir. Abraça ou ministra ou aponta a mão sobre essas 2 moças aqui, ó. Irmãos, você é batizado com o Espírito Santo? Se é, vem. Se você é batizado com o Espírito Santo, você não tem esse negócio de não vou não. A obra foi-lhe confiada. Isso, pega aí a padrinha. Você que é moça, abraça ela, coloca o braço sobre ela. Isso, aproxima-te. Eu creio no poder do Espírito Santo aqui, irmãos. Eu creio que o Senhor Jesus ainda batiza. Eu acredito que o que foi lhe dado não foi roubado. Jesus não tomou nada, quem parou fomos nós. O Senhor não tirou as línguas, foi a gente que parou de falar por medo, por vergonha, por estar se sentindo mal. Mas Jesus vai retribuir hoje novamente para você, vai te dar novamente. E você que não veio, tudo bem, e quer ser batizado, vai dando glória a Deus aí também, que Jesus pode batizar. Pode cantar, meu Deus, pode cantar. Senhor Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você que é cheio do Espírito Santo, começa a ministrar na vida dela. Pode ir cantando. Começa a ministrar, abra a sua boca. Diga: Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus. E você que um dia já falou em outras línguas e não fala mais, escuta a voz dele, olha a voz dele aí, ó. Olha a voz dele no seu interior. Aquelas línguas que o Senhor te confiou, ele não tomou, está aí dentro. Só abra a boca e fale.